Oi meninas, mais um podcast do Viva Hit. Hoje com as nossas convidadas a Kelly e a Rose, que são alunas da turma das 4 horas da tarde, uma turma super tranquila. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Sejam bem-vindas, obrigada por ter aceitado o convite. Enio está aqui conosco também para falar um pouquinho, tirar as dúvidas do lado masculino dentro do Viva Hit, né? Então, é isso. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês dois, pelo convite. Vamos lá. Aí. Vocês são o rosto do Viva Hit. Vocês são alunas que a gente... que são parecidas com a prof. A gente se esforça muito para ter sempre clientes que tenham a mesma energia que vocês têm, que valorizem, né, o esforço que o Viva Hit faz para poder recebê-las. Vocês contribuem bastante, vocês pontuam melhorias, então é super importante ter vocês lá. Acho que todo mundo que tem empresa tem os seus clientes exemplos e faz, poxa, se eu pudesse escolher, eu vou sempre ter clientes que têm essas características aqui, né? E vocês são mulheres que a gente gosta e a gente tenta sempre receber mulheres que são semelhantes a vocês. A gente gosta muito de tê-las lá com a gente. Obrigada. Você viu? Fico muito agradecida pelo elogio. A gente só dá o nosso melhor onde a gente se sente acolhida melhor, né? E eu digo isso não só porque vocês gostam de estar lá, mas é porque vocês também contribuem para que a gente possa melhorar. E contribui de uma maneira que é importante que a gente escute vocês. Então, lá nos bastidores isso, né? Porque a gente tá indo né, para se encontrar, para fazer atividade física, para trocar uma ideia. Às vezes tá meio deprimida ali naquele dia, não tá muito legal, mas tá sempre... Mas eu obrigo a fazer. Fazendo presença, né? Porque eu falo que a academia, para mim, antes era uma coisa muito difícil. Agora eu preciso ir para academia para me sentir melhor. Sim. Então, a gente mudou, né? Não pode deixar. A prioridade em si, né? Mudou. E aí, rever as amigas, comentar sobre algum fato que acontece no dia a dia. Isso é muito bom para nós, mulher. Não é só o treino, né? Mulher gosta de conversar. Então, lá é o lugar. Eu falo que lá é uma terapia. As meninas também falam que vão lá, que talvez pagar alguém para fazer uma terapia fica mais cara, né? Então a gente vai lá com a Vivi fazer nossa terapia. A Vivi que se vira fazer terapia dela depois. Nós estamos dando suor lá. Ela que lute. Ela que lute depois. Meninas, me fala um pouquinho de vocês. A gente já entra na parte do Viva Hit, mas entender vocês. Quem é a Rose? Quem é a Kelly? O que faz por trás do Viva Hit? E depois a gente entra no Viva Hit com algumas perguntinhas. Fala pra mim. Pode falar, Rose. Bem, eu sou a Rose, sou mãe, sou dona de casa, ajudo meu marido, a gente tem uma empresa de energia solar, né? Aí, Enio, ó. E... Tava até buscando, viu? Então, a gente faz projeto elétrico, execução, energia solar, tudo que precisar sobre energia. Então, hoje eu posso ficar na minha casa, trabalho mais como home office, né? Mando nota fiscal para ele, falo com nossos clientes e cuido da minha casa, do meu filho, que é adolescente, que precisa de cuidados, né? E é isso. E à tarde eu treino e faço o que eu gosto. E qual que é a tua idade, Rose? Tenho 52 anos. 52 anos. Discreta, Vivi? Não. Brincadeira. A gente postou no Instagram esses dias, né? Eu peço porque elas gostam de falar, porque elas se sentem bem. Sim. E isso eu falo que é um caminho que foi percorrido. Tem gente que não se sente bem com a idade porque não se cuida. Você passa a ter orgulho da sua idade quando você se cuida, né? Então, ontem mesmo eu estava conversando com a Tânia, que ela também já passou de 50 anos, que é a minha amiga lá do Viva Hits, que chegou agora. E eu falei para ela, nossa, nós vamos chegar nos 60, 70 anos muito bem. Sim. Porque a gente está buscando isso, né?
Eu falo que é envelhecer bem, né? envelhecer Você bem. buscar o treino não só Saúde, por estética em você si, né? poder É uma consequência. sentar no chão, levantar, vou ter meus netos, né? Que tô louca para isso. Acordar mas ainda cedo, não deu oportunidade. fazer o que você está com vontade de fazer, sem o seu Isso. corpo ficar lutando para você ficar no sofá ou na cama, né? Isso. O que eu vejo às vezes Às acontece. vezes a nossa cabeça quer uma coisa e o corpo fala, olha, Não dá. não dá, amigão, você não tá legal, eu quero ficar aqui. Sim. Sim. Eu vejo algumas alunas que antes, por exemplo, tinham dificuldade de colocar um tênis. Porque a barriga não deixava, porque não tinha flexibilidade. E isso faz muita diferença. Faz. Né? Vem na minha cabeça a sua mãe. Sua mãe, ela tava com dificuldade de colocar o tênis. Ela me relatou uma vez. Não, só E agora mesmo. de A treinar... Minha mãe, eu já passei por essa Sim. fase Mas, também. quando eu entrei lá, eu não pulava uma corda, eu tinha uma postura feia, até hoje ela me corrige sobre postura, e hoje não, hoje já estou pulando corda, pulando bem, agachando. E como isso é legal, né? Habilidade. Você vê que É muito bom. vem melhorando, né? Tipo, Sim. coisa que você nem fazia. Até o marido, às vezes, ele fica assim, mas você está dando assim, muito ênfase para academia, festa, né? Vem o ciúme. Só que daí eu falo, não, lá é, né? A gente, É a vida. até no podcast anterior a gente estava falando sobre isso. O quanto que os homens são importantes para a mulher continuar. O quanto é importante a mulher também falar assim, não, lá é minha vida, eu vou isso. continuar. É E ele entender que o isso apoio que a mulher precisa. E tem muita mulher que quando o marido começa a falar, ela pega e desiste. Aham. É porque É, não eu pode, falo, mas eu já não. falei pro meu ir também pra academia. Eu falo, não, eu tenho a minha prioridade, né? Sim. Então, E é o que a gente falou anteriormente também. O quanto a mulher fica mais saudável, mais disposta, com mais vontade de ficar com ele, de fazer coisas para ele, e que ele só percebe. O casamento Depois. melhora. Se a mulher se cuida, Sim. o casamento melhora. e a mulher fica mais feliz. Fica mais né? feliz. Autoestima. Não, Fica de elevada. menos bico. Porque Menos ela tá bico. mais feliz, ela tá mais paciente. né? Isso muda. Tem quem conversar e tem quem escute, porque dentro de casa às vezes verdade. eu falo pra ele, ele precisa abastecer o carro, né, não abastece sozinho. Então, e eu também, por não trabalhar numa empresa que tenha mulheres, né? É só homens lá. E então, eu sentia dificuldade de ter com quem conversar. Sim. E assim, não, eu vou lá, eu passo E a gente uma vai ficando hora. mais deprimida, mais Isso, isolada, né? Como isso isolada. muda, né? Aí eu chego lá, é conversa, é risada, né? E treino também, né? Sim, sim. E Kelly, me fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Kelly, eu tenho 37 anos. Há 8 anos eu fui mãe, né? E depois de que minha filha nasceu, eu descobri o autismo na minha vida, não na vida da minha filha, na minha vida, porque foi um aprendizado muito grande para mim, onde eu tive que estudar todas as possibilidades que pudessem vir de dificuldades que eu enfrentaria, né? E, o autismo na infância não é uma coisa muito fácil de lidar e também não é uma coisa muito barata de se custear. Então, a gente teve bastante dificuldade. Eu falo por mim, né? De entender e dar procedimento nessa caminhada. Então, a minha menina, ela faz muitas terapias durante a manhã e durante a tarde ela vai à escola agora, já está com quase 8 aninhos, vai fazer agora. E que é uma figura, né? Ela é muito Quando ela tá na bacana. academia, ela apronta com todo mundo. Ela é uma Apronta. figura. Ela é muito boa receptiva. Nossa, ela foi convidada... E se comunica e conversa com todo Sim. mundo. Aham. Foi convidado o primeiro aniversáriozinho esses dias atrás, numa festa, numa pizzaria. Ela que foi receber todos os convites. Alguém tem que receber. Exato. Então, ela fez o papel dela e ela gosta. Então, tudo que está envolvido ali comigo, eu estou sempre trazendo ela para próximo de mim, para ela ir se desenvolvendo da melhor maneira possível, dentro das dificuldades que a gente tem do dia a dia, né? E a academia veio desde quando ela nasceu, porque eu precisava cuidar de mim, para mim tentar ser a melhor mãe possível para
cuidar dela, É que é muito difícil. Eu falo assim, ser mãe e dar conta de tudo é uma barra muito grande. E quando você vem com um desafio novo, que você não sabe o que é que você falou, você estudou, é outro desafio. Então, é um pouco a mais. Então, você tem que cuidar de você. É uma sobrecarga ali que, se você não tá muito afim, você pena bastante. Pena muito, porque eu vejo as dificuldades de muitas mães. Eu falo assim, mães de recepção. Porque a gente troca muita ideia com mãe sentada numa recepção esperando o filho sair de uma terapia para ir outra, entendeu? E não foi uma nem duas que eu já chamei. Vamos lá, vamos se mexer. Ah, mas esse horário não dá. Arruma um horário para ti, mulher. Você precisa do seu tempo, né? A minha mãe também, ela foi uma diferença da sua mãe, né? Que me ajudou muito nesse início. E aí eu, como uma boa filha, né, retribuí. Ela falou assim, mãe, então peraí, eu vou puxar o gancho, agora eu vou te ajudar. Vamos fazer alguma coisa pra gente se mover. Vamos começar uma atividade física, né, e tal. Ela tinha muito receio de academia. Minha mãe era uma pessoa que tinha vergonha de se mostrar numa academia. Mas a maioria, isso não é um problema isolado, Kelly, é a maioria. É a maioria. E não é só a mulher, o próprio homem tem vergonha. Ele finge que ele está orgulhoso da barriga de churrasco dele, de cerveja, mas na verdade não. Aquilo é só uma maneira dele fugir, mas no fundo ele sabe que ele tem um problema. Entendi. Né? E ele tem vergonha. A mulher leva muito mais para a parte estética, né? É que a mulher ela é muito mais inteligente nesse ponto e ela fala. Eu tenho vergonha. Ela tem vaidade. Eu não fico confortável. Não vamos O homem só não vai. Eu não tenho roupa. O homem arruma vários outros motivos. Até falar que não precisa. Isso é coisa de outras pessoas, mas não dela. Né? O homem demora mais para amadurecer com isso. Então, aí foi um processo que nós duas enfrentamos. Ela me ajudando psicologicamente para cuidar da minha menina e eu trazendo ela junto para perto de mim. Mãe, vamos arregaçar agora aqui nessa academia. Vamos lá. Até no dia que a gente foi fazer a entrevista com você lá embaixo ainda na Blumenau. Sim. A primeira aula, assim, né? Eu lembro. Se tiver gente muito arrumada, não vou. Minha mãe falou isso lá, saindo do carro, pra gente poder entrar ali e conversar com a Vivi. Falei, mãe... Vocês foram pra conhecer só, né? Eu lembro. Vou fazer uma aula experimental. Daí depois marcou a aula. Eu conheci você, sabia do seu jeito, como que você lidava ali com as aulas, mas não sabia que você tinha um ambiente ali só para mulheres. Daí eu convidei ela e foi... Eu lembro que ela era muito tímida. E a primeira festa do Viva Hit, lembra quando ela foi? Ela não queria ir, nossa, ela foi resistente. E foi uma festa que você não tava, que você tava em outro lugar, acho que viajou. E as meninas, vamos, bora. Gente, ela chorou aquele dia pra mim na festa. Ela falou assim, como isso tem mudado a minha vida. Sim. Hoje ela vai nas festas, ela vai, né? Vai treinar sozinha, que antes esperava para treinar com você. Sim. Nossa, como isso mudou, né? Pra ela, muda. Mudou pra mim e como foi bom pra mim. Ela viu que aquilo fazia bem pra mim. Isso faz muito bem pra ela você. se permitiu. Então, pra mim foi E você vê que são pontos muito mais importantes do que um ambiente novo, bonito, com máquina isso ou máquina aquilo. Máquina que conta, máquina... Nós estamos falando de um lugar onde tinha 40 metros coberto, o resto era quintal, com areia no fundo, que justamente dava um monte de problema, uma ladeira com pedra, que era uma garagem, não tinha nenhum tipo de estrutura, mas a necessidade era outra, a necessidade não era a estrutura. É óbvio que hoje nós temos uma academia mais bonita, mais confortável, que isso é muito bom, né? Mas as boas lembranças que nós temos desde esse início muito bom. Mas até da fase, depois de até da fase das construções lá que tava o caos. Mas o principal é você se sentir bem, você se sentir acolhida, você conseguir ter uma fuga ali de um momento que é só seu, esquecer um pouco de tudo que acontece dos problemas e ter só um momento. E se for aliado a um lugar confortável, ótimo. Mas não é o principal, né? Não é o principal. Foi bom, porque eu cheguei lá, fiz uma aula e já fui convidada para a festa junina. Verdade, foi lá. Foi. Eu lembro. Ela já foi assim, abraçada. No dia certo. Já cheguei fazendo par com a Kelly. Aquela festa junina foi lá. Que foi que você foi meu marido, não foi? Exato. Que eu casei com ela. Kelly de homem.
Hoje a gente manda essas fotos aí. E eu fui toda de mulher, toda de, né, vestidinho. Nossa, E a minha foi mãe muito nunca bom. entrou numa E a roupa de partir festa junina na dali, já vida. falei. Sério? Aquele dia ela emprestou de uma amiga dela. Olha só. Assim, mãe, vai que vai ser legal. E nós se produzindo lá na casa dela, e aquela euforia, ela foi entrando no personagem, e aquilo foi... E eu com o bolso cheio de bombinha, assim, bora, tal, e ela indo. E, mãe, você vai gostar. E ela se divertiu muito. Então, Todo mundo se divertiu, Todo né? mundo. Aí, a partir dali, eu falei, bom, eu acho que eu achei meu lugar. Já chegou na festa, já? Na festa. É nesse grupo que eu vou estar, né? E esse grupo nosso, ele, olha, tem meninas de 3 anos lá. 3, Tem 2, bastante. mais. aham. A turma de vocês é 3 anos. Eu Aham. agora em junho Vai dar vai 4 fazer. anos, algumas no final do ano. E aham. a gente fez o nosso grupo particular e foi tudo de bom. Sem eu, né, gente? Sem você. Ah, mas aqui a gente tem que falar nos bastidores desses grupos, assim, né? Quer perguntar alguma coisa, hein? Senão eu vou já nas minhas perguntas. Pode seguir, pode fazer. Meninas, e o que vocês tiveram de resultados no Viva Hit? Desde quando vocês entraram? Eu sei que a gente tem altos e baixos, chuto balde, busco balde, mas, de modo geral, o que vocês tiveram de resultado até agora? Olha, no meu caso, todo dia eu tô buscando resultado. Todo dia. Acho que eu ainda não cheguei na minha meta ainda. Então, parece que eu tô fazendo isso só para mim continuar. E é verdade, eu gosto de continuar. Mas para minha vida, para minha saúde, eu busco melhorar o quanto mais eu puder, porque a saúde é em primeiro lugar para mim. Sim. Não é nem a estética, é a saúde. Saúde física que você precisa ter para você seguir em frente, né, no seu dia a dia, né? E a academia, ela tem sido a ferramenta principal de tudo isso. Além do fato da gente estar contribuindo também fora da academia, né? Com outras coisas, né? Alimentação e tudo mais. E que não é fácil. Né? Mulher tem TPM, todo mundo sabe o que é isso. Aham. Tem os dias de sair fora da rotina, né? E é muito importante para mim o dia a dia da atividade física. Sim. Para mim isso foi muito importante. E eu lembro que você sempre teve muita dificuldade com o emagrecimento, né? Sempre. Sempre fazendo muito certinho e não conseguia Não muito tinha emagrecer, resultado. né? Não tive. Aí chegou a fazer a cirurgia, que daí perdeu quantos quilos? 24. 24 quilos. Sim. E a gente continua nessa constância de perder, né? A gente até fez uma avaliação, tem quanto tempo? Tem um mês? Tem mais ou menos um mês, Mês, né? um pouquinho. E o aumento da massa muscular é muito grande, mas essa perca de peso, ela... É muito mais difícil, barrada. né? É bem criteriosa ali, porque o metabolismo também... Isso faz muita diferença. A idade, principalmente quem está assistindo, a gente vai aumentando a idade e o metabolismo ele vai desacelerando. Vai. Se você não vai tendo outros meios para que ele possa ajudar, uma dieta equilibrada, o consumo ideal de nutrientes e tudo mais, ele vai dificultando mais. Hormônios dentro do ideal. Lógico que o hormônio que a gente precisa, né? Não hormônios extras, né? É bomba. Não é bomba. Não, bomba já chega os do dia que a gente tem Tu que tem- apagar os foguinhos, assim. E Rose? Bom, eu cheguei lá, como você sabe, e era bem mais gordinha, né? Perdi, acho que foi 13 quilos, né? Consigo me manter. Às vezes a gente faz os desafios, eu perco mais, volto. E assim, busco balde, jogo balde, né? A realidade da nossa vida, A né? realidade também é que a gente gosta de comer, né? Sim. E a gente tem chácara, então a gente faz muita janta, muita comida lá. Mas dia de semana eu tento me manter, me hidratando, mas o que eu busco lá é saúde também. E assim, igual eu te falei antes, eu consigo sentar, levantar, brincar, pular corda, A jogar. resistência que tu tem E hoje. antes eu não conseguia, né? Eu ficava ofegante, já tinha que sentar, né? A gente joga muito lá na chácara também, bola, vôlei, eu quase nunca participava. E agora eu participo de tudo. Olha que legal. Para reunir a família, Ando de- às vezes no almoço, Sim. que você precisa fazer muita coisa, e aí reúne aquela turma para ajudar. Normalmente, se você não tem condicionamento, você sofre com isso, né? E Coisas tão básicas, né? Às vezes
é carregar aquela panela grande que todo mundo precisa de ajuda. Um tá fazendo uma coisa aqui, outro tá fazendo ali. E você vê uma pessoa que tá sofrendo. Não consegue, né? Tá sofrendo e às vezes calada. Sim. Não tá demonstrando, né? Aí no final do dia não aguenta de dor nas pernas, não aguenta. E a gente, tipo assim, tá todo dia buscando algo diferente, né? Mudando o ritmo. Engraçado que, até uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora, que quando eu vejo que vocês querem desistir, eu sempre tento conversar com vocês. Já aconteceu algumas meninas da turma de vocês. E porque eu sei que o desistir, ele não é interessante para vocês. Vem muita aluna que desiste e volta com 10, 15 quilos a mais, com altos problemas de saúde, e a gente tenta segurar o máximo possível. Até uma pergunta para vocês é se em algum momento deu vontade de desistir, como que vocês lidaram com isso? Por um dia deu. E como que você lidou com isso? Eu até comentei isso com você um dia na aula. Não tem dia que você tá vindo de corpo presente? Como tem algum resultado nesse dia? Porque você só tá vindo. Você não queria estar ali. Eu comentei contigo esse Lembro, dia. Aí você me respondeu que isso significava persistência, né? Como que é? Nem lembro. Era uma palavra bem difícil que você me disse, assim, que foi lá no mais profundo da minha alma. É constância. Constância. Isso se chama constância. Você não quer estar aqui, mas você veio. Continua. E isso é tão importante, né? Tão importante, porque se você tiver que tomar as atitudes baseadas no que está com vontade, a sua vida vai ser um horror. Porque qual é a nossa vontade? É ficar confortável, comer o que dá vontade. O que dá vontade nem sempre é o mais indicado, né? Exatamente. E aí, quando você não tá afim, o que você faz quando você não tá afim é o que vai determinar o que você vai conseguir conquistar, né? Eu gosto de trabalhar. Quem tá afim de trabalhar todo santo dia? Não tá. Mas precisa se manter. Precisa pagar as contas. Precisa comer. Tá aí, né? A luta. Eu nunca pensei em desistir. Não. Olha que exemplo, coisa boa. Assim, eu sei que agora a gente tem... você pode escolher o horário que você quer, só que eu coloquei como prioridade. 16 horas, e é esse horário que eu vou. Turminha do barulho. Não, porque assim, Vivi, que daí você tem esse comprometimento você. contigo. Deu esse horário, deu 3 horas, já começo a me arrumar. Quanto mais um horário fixo você tem, Mais mais fácil facilidade. porque você encaixa aquilo na sua rotina. E se você não vai treinar naquele horário que você sempre vai, o seu corpo fala assim, oxe, que estranho. Eu tô com vontade de treinar. Mas é porque você sempre treinou naquele horário e você sente falta. Sim, sente falta, faz 3 anos que eu tô lá na academia. Até hoje meu marido não sabe que eu treino às 4 da tarde. Ele não sabe? Ele acha que eu posso ir qualquer horário, que eu vou ter o treino lá qualquer... Não, é específico. Tem uma aula para 25 pessoas neste tempo. Depois é outras pessoas, é outra prof, né? Aí ele começou a entender agora, né? Nossa. Mas isso eu nem ligo. Igual o N, eu trabalho 11 horas. Que horário você vai trabalhar hoje? Também esquece. Eu já tô trabalhando, isso né? Só tende a piorar depois de filhos, viu? Ele não lembra. Mas eu já os tô horários. trabalhando, Vivi. A gente tá trabalhando. É que hoje é um trabalho muito mais divertido. Não, mas tô a gente falando tá dos horários, eu falo. Não, mas eu começo às 7h40. Não. Depende. Tô falando de você lembrar dos meus horários. Não lembro. Ah, não sei. Não lembra. Não sei. É isso, entendeu? Não sei. Isso Eu é pergunto normal. que horário que você tem que estar na academia. Mas você não sabe o horário que eu dou aula? Todo dia eu dou aula 5h30? Já começa deve assim. ser assim mesmo, Bom né? dia pra você Bom dia. Mas o homem, ele é mais Eu achei que eu difícil podia pra perguntar. gravar. Desculpa. Fica meio doido lá nessa academia. Ó, meu marido mesmo, eu falei desse meu compromisso agora, mas é capaz dele chegar lá em casa e falar: Cadê você Rose? estava? É por isso que eu nem avisei o meu. Depois ele assiste. Muito bom. E esse negócio de constância, olha que legal. Eu não lembro de ter falado. Mas e olha você como marcou foi. pra você. Foi muito né? importante. Eu não tava pensando em desistir, mas aquele dia eu tava muito procrastinando, assim. Poxa, velho, um dia só ficar em casa, mas eu vim e tô aqui só pra fazer número. E quando termina, né? Você fala, tô orgulhosa Bom, de né? mim. Excelente, foi o Que melhor Nossa, bom que eu parabéns, vi. Kelly. Você veio. Mesmo não querendo, você veio. Isso, Mas isso você é chegou bom. do meu lado e falou assim, Kelly, isso se chama constância. Me lembro, só não lembro o jeito que nós estávamos ali no exercício. A Viviane
monto o meu treino, né? E aí eu vou treinar. E Nossa, gente. E aí semana passada, eu sou muito resistente à mudança. Nossa, eu falei, então não faz. Aí tinha um exercício lá que eu tenho muita dificuldade. Tudo que burpee. agachamento hacking. Agachamento, entre outros, agachamento. Mas tinha hack. búlgaro. Búlgaro, sumô e E eu hack. nunca fiz, né? E tem a máquina lá para fazer. Aí era o último exercício e eu sofro para fazer perna, minha perna é fraquinha, eu tenho que treinar. Aí eu falei assim, nossa, eu não aguento fazer aquele último exercício. Primeiro que eu não sei fazer. Segundo que eu não quero fazer aquilo, né? Aí eu não fiz semana passada. Aí ontem eu fiz, mesmo não querendo. Aí quando chegou nele, eu falei assim, eu não tô afim de fazer isso aí. Aí eu falei assim, mas você tem que fazer. Não é você querer ou não, você vai ter que fazer. Aí eu fui lá, pedi ajuda do professor, o professor me ajudou e eu fiz. Eu cheguei em casa orgulhoso. Que você Eu falei assim, conseguiu. hoje eu fiz agachamento hack. Eu falei assim, legal, tipo, não deu bola, mas pra mim era mó importante. Porque eu não queria, e eu fiz. É que tava no seu treino, tinha que fazer. No próximo treino eu vou fazer, tá vendo? Mesmo que eu não esteja afim. É muito legal quando você consegue executar com eficiência um Sim. exercício que te é desafiado a fazer. E se você não se permite, você fica travado. Você sempre vai ter esse bloqueio. Com muita resistência, né? Eu não sei fazer. Primeiro, obstáculo. Nossa, eu odeio não essa sei palavra. fazer. Você tentou? Tenta. Não quero fazer. Daí é diferente. Você não quer fazer, então não vou te obrigar. Você não vai fazer tudo que você não quer, mas aí já vem isso, né? Você não vai fazer, então, tudo que você não quer. Mas você precisa se fortalecer. O que acontece tem que fazer. quando você vai na academia tradicional, com aparelho, esteira, tá? Eu só ia lá, fazia esteira e um pouco de qualquer coisa, remador ou aquelas escadas elétricas. E eu ia embora. Cardio. E eu não queria fazer musculação, não queria... E não tinha alguém ali também te cobrando disso. Não tinha nem, tipo assim, eles nem viam. Você entrou, saiu, nem viu quem, né? Eu achava isso muito frio. Eu falei, não, isso aí não é para mim. Porque também eu preciso de alguém que fique, né? Fale. Ao menos que note que você tá ali, né? Fala, poxa, Isso. não é tá fácil liberando vir. mais liberdade ainda, vai me brigar. Não é fácil vir. Alguém nem nota que eu tô aqui. É. Aí eu tirava lá meu treino, né, no papel, tá, olhava o que tinha que fazer, mas eu fazia a nem metade. os nomes dos exercícios, Nem que até sabia hoje a o que gente não era. decorou. Ai, meu Deus. Falei, não. E você sempre fazia? Você sempre fez academia ou não? Começou há pouco tempo? Como que era teu histórico antes da academia, do Viva Hit? Não, é porque eu trabalhava no Del Moro, né? Trabalhava no RH, trabalhei lá há 15 anos. Então, lá você não tinha horário para poder fazer uma atividade física. Daí, quando o meu filho, que hoje tem 16 anos, nasceu, aí falei, não, agora chega, eu vou cuidar dele. E a minha filha foi embora para Sinop, que hoje ela é engenheira florestal, e ficamos nós três. Aí meu marido falou, não, você vai ficar em casa cuidando, porque ela trabalhava com ele. Aí tinha que pegar uma funcionária para lá e outra para babá. Aí não compensava eu sair. Aí daí foi aonde que eu comecei a procurar uma academia, uma coisa diferente, porque daí ficar só dentro de casa. Né? Cansativo. Nossa. Sim. A função do dono de casa é Aí interminável. Interminável. Aí eu ia ali na GIN, não sei se pode falar o nome, mas não me identificava. Não pode, porque gin tem um monte. GIN tem um monte. Gin tônica. Aí comecei a te seguir no Instagram e tal. Aí eu falei, não, eu vou lá fazer uma aula. Eu conversei contigo, marcamos, fui e tô. Quando você foi, a Ariane já te atendia no comercial ou era só eu? Já? Agora em junho já vai fazer 3 anos. Já, porque eu comecei antes da Rose, já era. Já era a Ariane, né? Quando eu cheguei lá, a Kelly já estava lá. Já fazia acho que 6 meses que eu tinha iniciado. É, por comecei aí. no começo do ano, você começou no meio do ano. Isso. Então, ali, até E hoje. teu histórico, Kelly? Tu já treinava antes também em Eu academias? sempre tive um histórico de atividade física bom. Antes mesmo de ser mãe, eu gostava muito de praticar atividade física. Eu fazia alguns treinos assim ao ar livre com o personal que montava um grupinho ali. Não sei se você lembra da Juliane. Ela também deu aula de personal lá na RUM. Será que é a Ju Kovaleski? Kovaleski? Sim, a Ju tá lá, nossa tá lá amiga. ainda. Então, Sim. ela fazia bastante grupinho ali. A gente fazia Legal. com professoras, qualquer tipo de mulheres ali, né? A gente A Ju é excelente. montava Baita os profissional. grupinhos, ia pro
meu Deus, ia ali pro Praça das Fontes, ou às vezes ia numa escola quando chovia, né? As professoras cediam o espaço da escolinha, da creche, qualquer lugar que tivesse, nós estava lá fazendo 3 vezes por semana. Aí quando eu fiquei gestante, tudo ficou mais difícil, né? Aí eu tive um pouco de dificuldade na minha gestação por conta da pressão arterial. Isso também foi um dos fatores. Um dos fatores que eu tive que fazer a cirurgia também, porque a minha pressão arterial era extremamente alta e não baixava com medicações. Então, foi por indicação médica do que por peso. A pré-eclâmpsia ela é muito complicada para a mãe e para a criança. Sim, a minha filha teve que nascer prematura por conta da pressão arterial. E é uma coisa muito silenciosa, eu não sentia nada, não tinha nenhum sintoma. Então, o risco que eu corria, o risco que ela corria era gravíssimo. E depois que ela nasceu, aí teve aquela fase, né? Pequenininha e tal. A gente tem que se cuidar, mas não tinha muito tempo, né? Porque a criança é muito pequena. Mas depois dos 3 anos, aí eu parei de trabalhar fora e me dediquei a cuidar dela. Quando ela iniciou todo esse tratamento, né, de terapias, aí eu comecei a cuidar de mim de novo. Fiquei assim uns 4 anos isolada de tudo, só me dedicando a ela, a estudar e ver o que a gente podia fazer para melhorar a qualidade de vida dela. E de um ano para cá, meu marido e eu, a gente montou uma empresa, né, de instalação de película de insufilme. A gente trabalha com isso atualmente. Ele mais trabalha, né? Eu de manhã cedo fico em função dela. Fala o nome para a turma para eles acompanharem vocês. Autofilmes, gente. Vamos lá fazer um orçamento com a gente também. A gente trabalha com películas de residência, de agrícola, para apanhar em trator, né? Para conforto do funcionário. Carro, tudo. Carro, envelopamento de televisão, de ar-condicionado, de geladeira. Tudo isso que você precisar, a gente corre atrás e realiza o seu sonho também. E ele é o provedor ali. Eu sou só que nem a Rose, a cabeça ali que sustenta ali alguma coisa. Precisa de tal coisa, corre comprar. Porque eu tenho que estar desvinculada para poder fazer todos os corres. Ele vai atrás dos orçamentos, fecha. E filho toma uma demanda muito grande, né? Eu não tenho filho, eu vejo pelo que vocês falam pra gente, né? E Kelly, E agora a experiência com a minha irmã, nós não conseguimos então fazer as duas coisas. A gente não consegue ser esse pilar difícil. familiar e o trabalho. O homem, a mulher consegue. A mulher consegue fazer de maneira muito exemplar as duas coisas. O homem, ele comete os erros mais absurdos do mundo. Esquece de buscar filho na escola, esquece que tem médico, esquece que tem absolutamente tudo. Esquece a data do casamento, porque não dá, a gente não consegue. Não memoriza. Não, a gente não consegue. Então, não, mas isso a gente realmente nem cobra mais, porque... não, tá tudo bem. Então vocês são fundamentais para que esse pilar se sustente. Né? Então, e só dá certo se os dois caminharem juntos. Eu falo que eu digo pro meu marido, olha, Deus abençoe seu dia de trabalho, você é o provedor e eu sou a estrutura da nossa família. Estou buscando melhorar a qualidade de vida da nossa filha, para que ela futuramente saiba se desenvolver sozinha, com autonomia, né, do que ela precisar, dentro das dificuldades que ela apresenta hoje, que, graças a Deus, são poucas, mas ainda existem. Sim. E aí, ele tem total confiança em mim, eu sou a cabeça, olha, hoje está faltando açúcar e café, pode deixar comigo que eu resolvo. Isso é maravilhoso, porque às vezes ele está matando um leão e você está matando outro. O que vocês precisam? Do apoio, né? Às vezes nem sabem, né, que um tá matando o outro, se você está sofrendo, está matando um leão ali, mas ele está em uma maneira diferente no trabalho, e aí ele não te apoia quando você precisa, aí é pesado. E ao contrário, a mesma coisa. Às vezes o dia foi horroroso dentro da empresa, a única coisa que ele quer é um apoio. E aí quando ele chega e acontece vários outros problemas, não é legal. Então dos dois lados, se não existir isso, realmente é muito complicado. E apoiar é muito bom. Que bom que isso acontece. E vocês, assim, tá no começo, casamento, Sim. Tudo.
que nem eu, 35 anos de casada. Então, Olha a só gente que coisa boa. é um companheirismo Aham. muito grande. 35, Parabéns. Aham. Parabéns. Eu tenho 14 14? anos. É, a gente Amém. tem E é 7. compreensão, que o Enio está falando, diálogo não pode faltar. Uhum. Diálogo. Vamos, seguindo. Por mais que ele não memorize, né? Tudo que você fale, É assim mas a mesmo. gente. Mas eu compreendendo, né? Eu falo que é um ajuste, né, de tudo, né? Você Sim. entender. Por exemplo, eu tava conversando com uma aluna minha. E isso é muito bom. Marido, faz o que você precisa fazer e eu tô aqui te apoiando. Nossa, às vezes só precisa disso. Sim. Quando você chegar à tarde, Porque- a comida vai estar pronta, você janta, deita e dorme, que amanhã é o outro dia. Porque Mas, a pior coisa é você falar assim, caramba, isso aqui tá muito difícil segurar essa barra. Só que se você chegar em casa e você tiver outra barra, fala, nossa senhora. É pior. Ai, meu Deus do céu. Aham. E É agora? desanimador. Mas tem aquele Né? ditado, né, Enio? Atrás de um grande homem existe uma Uma grande, grande mulher. mulher. Né? Nós É, não somos muito bem capazes. colocado. Tá Isso ali, aí. segurando, Nós não- falando. Nós não somos capazes de construir um pilar familiar sozinho. Não tem né? como, não tem como. Sem a mulher não dá. Não dá. Um colega nosso participou do Legendários, que é um encontro. Como que eu vou explicar melhor? Hein? Sei que. É um amigo, é um irmão pra mim. Não, mas falo do encontro. É baseado na igreja, né? Que o homem, ele é o pilar da casa, né? E a mulher, ele é o provedor. E a mulher é subsequente a isso, né? De cuidar do filho, marido e tal. De tudo. Mas ele que vai trazer a comida pra casa. É ele que vai cuidar da mulher. É ele que vai dar o pilar pra casa, Quando né? o calo apertar, quem tem que correr Ele atrás que tem é que ele. correr. É. Sim. Então, esse encontro, eles levam ele pra uma mata, eles ficam 3 dias lá, no meio da mata, Olha que caminhando um legal. monte. E daí todas as religiões. E esse colega participou em Sinop, teve em vários, né? Até postei no Instagram lá. A gente foi receber Foi eles receber lá. ele. Cara, é incrível, assim, ele não pode contar tudo. Mas o que a gente vê na internet mostrando, né? Eles vão em meio da mata, no escuro, vão fazendo um monte de coisa assim, e mostrando, mexendo com a espiritualidade deles, mostrando o quanto eles têm que ser Qual é, fortes de pra fato, o todo- papel do homem na sociedade. na sociedade, como qual que é o família papel e tal. dele, né? E a igreja sempre mostrou isso, né? Que falam da mulher ser submissa ao homem, mas não é ser submissa a, tipo, ele manda tudo em mim. Não. É ele que tem que cuidar dessa parte difícil de Sim. trazer o alimento, cuidar da família. E a mulher dá essa sequência com filhos, a casa, o O alimento. aconchego. O aconchego. O fato lar. é aonde cada um mais tem potencial, né? Eu acho que os Aonde- dois têm a mesma quantidade. É. Apesar Não de que a mulher não trabalha, que a mas- mulher não possa fazer isso. Aonde tem Mas, mais né? potencial, né? Se você colocar a responsabilidade de trabalho e ser o pilar da família para o homem, pouquíssimos deles vão conseguir tão efetividade quanto a mulher. A mulher consegue fazer isso. consegue. Tem muita mulher que não é casada, que dá conta de fazer absolutamente tudo sozinha, ela faz de maneira exemplar. É claro, ela se desgasta muito. Né? Ela se doa muito para conseguir. Mas o homem sozinho, é só você ver. O homem sozinho com 40 anos e com um filho. A vida dele, a maioria das vezes, é bagunçada. Alguma coisa não está em ordem. Ou tem Pode problema, procurar. ou tem problema de identidade, que ele tá achando que ele é um jovem, tá fazendo um monte de bobeira. É um problema, é um problema. E a mulher ela é o pilar da sociedade, do mundo inteiro. Não tem como sozinho. Não dá. Só que essa geração que está chegando aí, Enio, eu vejo que está vindo uma geração fraca, né? É o que muita gente comenta. Bastante, assim, Dos dois lados, né? dos dois lados. A mulher achando que ela tem que assumir o papel do Tudo. homem, Isso. E o só que ela homem- só quer assumir a parte boa, a parte que é ruim é do outro. E os princípios do homem, da função dele na sociedade. E aí você vê um monte de mulher assumindo o papel do homem, sofrendo, ficando muito mal e gerando um monte de problemas familiares. Lá em casa a gente tem o Arthur com 16 anos, já vai fazer 17, mas o pai dele leva a trabalhar. Ele estuda meio Ensinando período, os valores, meio período, né? ele trabalha, Sim. a gente vai pra chácara, ele rastela, corta lenha, pesca, anda de caiaque, porque a gente quer um homem forte, né? Tipo, eu vejo assim, os amigos dele em sala de aula, eles acham
Um absurdo Um pedir pra absurdo. varrer com rastel. Isso. Compra pão fatiado porque tem medo de cortar com a faca. E não é o cortar lenha, não é o machado, é a mensagem que passa para ele por trás disso, né? De responsabilidade, Não né? é com o as trabalho, coisas. não é o dinheiro que ele recebe, é ele entender a isso. importância das coisas que ele que tem, do isso. que a família conquistou. Então, Quanto isso custou? É. Não financeiramente, mas arduamente. Porque Sim. custa o esforço físico. Poxa, para ter esse carro aqui que os meus pais me deram, eu teria que Meu trabalhar 5 anos guardando todo o meu dinheiro. Poxa, deixa eu valorizar esse carro aqui que eu acho que é um carro popular. O quê, meu amigo? O que tem que se suar para comprar um carro? Uma Ou, bicicleta por exemplo, hoje não tá casa, barato. né? Você trabalha o dia inteiro, fica fora, né? E daí chega 9 da noite, você vai limpar a casa, vai lavar a louça. Né? Às vezes parece ser, nossa, tão simples no serviço. Mas, Coloca gente, aí, bota ele para cozinhar a própria comida, para ele dar valor na comida da mãe maravilhosa que ele tem. sim. Não é só chegar em casa e sentar e jantar. Não tem uma cozinheira lá. Deixa tudo Sim. prontinho. Não tem uma lavadeira, uma passadeira que deixa organizada as Lá em coisinhas casa no lugar. a gente é tudo. Eu faço almoço, Arthur lava a louça. Porque tem tudo organizado. você é mãe, né? A gente não é tipo empregado para fazer tudo. Você é mãe. Tem que E dar isso- os E isso ensinamentos. faz muita diferença, eu vejo pelo Enio. O Enio, ele morava com a mãe dele, e a mãe dele foi ensinando algumas coisas, mas a maioria é ela que fazia, lembra? O seu pai mesmo falava, não deixa que sua mãe faz. E quando o Enio veio morar sozinho pra cá, teve que aprender na força. A lavar louça, cuidar da casa dele, alugar uma casa, E aí né? Não que eu Então, faça assim, bem, mas mas assim, você teve que se sofreu, virar né? e sofreu com Sofreu. isso. Então isso faz Então, muita diferença. a gente tem Mas não é um erro dela, porque ela queria acolher, queria fazer, queria, né? E o pai dele queria deixar ele só com as outras coisas. Mas olha a diferença que fez, Sim, né? Que faz. faria se ela tivesse falado, ó, não, é sua responsabilidade de lavar essa louça. Né? Então isso faz muita diferença. É igual a gente com os irmãos, né? Brigando tudo. Né? Né? E nunca, né? E hoje Meu são irmão. tudo compadre, comadre, né? E vocês falando assim da dificuldade, né, dos adolescentes hoje. E é assim, sempre vai ter essa diferença de idade, né? Mas a gente vê o quanto eu passei dificuldades, vocês acredito que mais. A gente tem uma diferença pouca de idade, mas com certeza tem muito mais dificuldades. Pouca Meus não, pais. Você tem a idade da minha filha. são 2 gerações de É, diferença. meu pai, tipo, teve a dificuldade dele, então você vê vindo que tá muito mais fácil, né? Mas eles vêm com uma dificuldade, nossa, absurda, né? Então isso é muito engraçado olhar pra trás, Mas né? eu vejo que os avós de hoje em dia estão muito mais apegados à família do que aos afazeres. Sim. Eles ficam mais envolvidos ali com os netinhos, não sei o quê. Antigamente era difícil. O vô chamava para ir para fazenda, para ir para roça. Tinha que ajudar o Ir vô lá a colher trabalhar. junto o Agora milho. os vô ficam mais ali É. bagunçando, cuidando, curtindo a vida. É porque com os filhos eles não conseguiram isso. Não, né? não tinha tempo. Não Então tinha agora tempo. conseguem, né? Era questão de sobrevivência. Vocês precisam ajudar, né? O meu pai, ele passava 15, 20 dias, às vezes, fora de casa para tentar trazer Olha. o alimento para nós ali, que ficávamos em casa só com a mãe. Uhum. Né? Então, tinha a rotina de escola, tinha a rotina de fazer as tarefas de casa, ajudar a mãe nos afazeres de casa. E o pai vinha. E quando ele vinha, ele estava cansado, não queria sair. A gente estava ali todo empolgado. Pai, vamos lá. Tinha que se comportar muito ali para ir na missa e tentar comer um cachorro quente. Se comportar pra complicado. isso. Era Hoje já mudou muito, né? Mudou. Muda. Não, hoje o meu pai chama os netos. Vamos lá comer um E churrasco. como a gente não se vou. cobra disso, né? Fala que nossos pais... Minha filha, tipo, eu sei que a gente queria atenção, mas a nossa atenção às vezes apanhava, né? Eu digo que eu queria Porque ser fazia- a neta dos meus pais agora. Que daí agora eles conseguem dar, né? Até a gente se cobra dessa Verdade. proteção e dá essa atenção. Então, que a gente às vezes lá não conseguia Não receber, tinha, não né? tinha. E quando queria receber, às vezes, né, tentava de alguma forma apanhar. Era negociado. Era Era negociado. negociado. Eu falo lá em casa que o Arthur ele foi privilegiado, porque ele teve toda a atenção minha e do pai dele. Já a Mayra, a gente já trabalhava fora, ela ficava com babá. É uma fase diferente. Mas nem por isso também que ela não é uma mulher forte. Sim, sim. Eu falo que E não, Tudo dá que- pra, e não dá pra ter a mesma criação que era antes. Os tempos Não, mudam, muda, as né? pessoas Não tem mudam. como. Oi. É, Eu ia pra escola de a pé. Hoje E eu não agora? posso Hoje- largar a minha filha e ir pra Não. escola a pé. sim. Não Sim, tem tem como. essa Levar, diferença mesmo. buscar, né?
Meninas, e voltando pro Viva Hit, o que vocês acham que é mais animador de treinar lá? O que a turminha de vocês e o que mais, assim, que vocês acham animador de treinar no Viva Hit? Eu acho que é porque lá a gente se sente bem à vontade, né? Conversamos, treinamos também. E não tem aquele desfile de modas, você vai com qualquer roupa. Então, a pessoa se sente mais segura, né? É bem acolhido. Você vê pessoas, né, de top, com uma roupa, tipo, combinando, Sim. mas se torna normal, né? Não é aquele negócio, nossa, eu vim porque, nossa, né? É porque você percebe que aquilo faz parte da conquista da mulher, né? Você fala, Exato. olha, que legal, ela tá se sentindo melhor, ela tá se sentindo mais feliz, tá se sentindo mais bonita e ela tá comprando roupas E diferentes. nós, tipo... Eu acho que vocês se mesmos cuidando. conseguem enxergar isso, né? E nós, tipos, a Idene não malhava de top. Aí nós começamos, Idene, você tem uma barriga linda, de tanquinho. Aí ela começou a ir. E a gente aplaude ela, porque ela Sim. vai. Apoia, E a né? gente apoia as conquistas, vibra junto com elas. Sim. Então, a pessoa começa a ir, ela vê tudo isso, né? E fica animador. E você também anima bastante a turma. A Sara também, a gente gosta muito dela, que agora a gente tá tendo só com vocês duas, né? Aham. Mas é isso. É um complemento, né? A metodologia dos treinos, que não é tão exaustivo, não é repetitivo, né? Que você já chega lá, isso de novo, esse mesmo exercício. Não, cada segunda-feira é uma caixinha É uma de surpresa. E você nem sabe o que vai te esperar lá. A mensagem da sexta-feira, top, genial. Eu já até dei uma dica ali para deixar as mensagens das colegas. Sim, você falou, eu tenho que fazer mesmo. As Aham. mensagens das colegas, pra gente se incentivar ali. Ó, Kelly Schupel escreveu uma mensagem assim, tal. Elas criarem as frases e colocar o nome delas. Legal. A ideia que ela deu, sabe? A gente Legal. fazer um Aham. sorteio entre si ali. A Kelly me deu essa dica aqui. Aham. E aí a gente se motivar, se mexer. E a música do dia também incentiva. Maneiro a gente treinar legal. E sabe qual divertir. foi a sacada da frase de sexta? Sexta-feira a gente tinha as aulas com menos frequência. E a gente pensando, o que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode fazer? E daí, no meio disso, surgiu a ideia. Eu falei, vou fazer umas frases, mas eu acho que isso não vai mudar. E agora as pessoas esperam a sexta-feira por causa da frase. Pegar a frase. E a sexta sexta-feira tem se cheia. tornado quase que terça, Sabe ali, que já quinta, veio segunda-feira. gente perguntar pra mim, porque a gente faz muita brincadeira com essas frases. É verdade que tem prêmio, alguma coisa assim? Nossa. Falei, vai que, né? A gente não Eu falei pra elas, eu vou colocar o número da Mega Sena aqui. Ela, quer? Aí eu falava, só que não é sorteada, né? Não é a premiada. Mas é uma coisa assim que abre a cabeça da pessoa pra ela se sentir incentivada. Sim. Faz diferença. Só uma frase, mas aquele momento vai fazer sentido pra você, aquela E frase. faz. Quase sempre faz sentido. Sim. Se você lê o que você pensa. E às vezes está passando por uma coisa ali que você fala, aí, tá vendo? É tipo, não desista, né? Não Eu tô aqui, desista. tô aqui. Você pegou uma frase esses dias. Eu nunca Sobre peguei isso que A frase. Viane me entregou e Nunca. falou assim, olha isso aqui. Eu guardei ela. Que aí foi exatamente sobre um negócio da semana que a gente tinha conversado. Pois é. Eu nunca tinha pegado. Daí eu peguei aquela frase e falei, nossa. Aí eu comecei a pegar. É muito motivador isso. É muito motivador. Eu também gosto bastante A das gente frases. fica Legal. naquela expectativa que a gente mesmo criou, né, Rose? Sorria para o E- mundo. Vai ganhar um bombonzinho hoje, pode tomar uma na sexta-feira. Então, eu pensei de fazer umas frases dessas, mas eu falei, não, mas elas vão ficar só me enrolando. E no ciclo social de vocês, da família, do ciclo social, com o exemplo de vocês têm conseguido influenciar essas pessoas positivamente? Seja homem ou seja mulher. A falar assim, sabia que eu comecei também, independente de ser qualquer lugar, começou a fazer alguma coisa. Vocês têm sentido isso? Olha, a gente sente muito discretamente, porque o homem não gosta muito de dar braço a torcer, né? Né? Mas a gente sente que eles percebem que a gente evoluiu pra gente. No meu caso, assim, não, Kelly, você emagreceu. Nossa, como a Kelly tá bem. Como a Kelly consegue. Ela não tem medo de enfrentar, de encarar tal coisa. Então, tudo isso é decorrente das nossas. Tem que carregar tal coisa? Deixa eu pego lá. Me dá aqui isso aqui, pelo amor de Deus. Aí as deixa pessoas que eu levo. olham e falam assim, Não.
Oxi. Sexta-feira, meu pai pediu pra mim Acontece levar uma peça lá na fazenda, que ele tinha quebrado o caminhão, e eu catei a peça aqui na rua rapidão. Deixei a Stephanie com a minha mãe, fui lá ajudar ele, eu e meu esposo. E ele lá debaixo do caminhão, suado, parecendo um coitado ali. Eu falei, pai, dá aqui esse marreto pra mim, por favor. Deixa que eu... Não, você não sabe. Eu falei, pai, você tem que confiar em mim, pai. Eu sei, eu consigo. Né? E fomos lá, ajudamos ele, deu tudo certo. Primeira vez que não teve um enrosco. Geralmente dá um enrosco, não dá certo, pegou a peça errada, alguma coisa do gênero, né? E foi muito bom, e que no final de tudo isso ainda falou assim, tchau, filho, obrigado por você vir aqui ajudar o pai te ama. Olha muito só. difícil você escutar isso do pai. Muito difícil. E o que normalmente muito é com o difícil. filho homem, né? Meu irmão estava em outro lugar, e aí nesse dia ele pediu socorro para mim, eu fui lá, ajudei ele, foi muito prazeroso. Foi uma coisa muito Uma coisa simples, mas olha a diferença que faz. Sim. Né? fez diferença para mim, Então, fez diferença para ele. Falar que posso confiar com ela também agora. A Claro. minha família mora toda em Sinop. Mas a minha mãe, ela foi em algumas aulas comigo, quando ela era lá embaixo. E ela começou a fazer. Nos idosos agora também. Legal. Aí a minha irmã também. E eu mando foto. Ontem mandei foto que eu estava na areia. Aham. E vamos, né? Incentivando. E elas estão indo. Que legal. E aqui, em Sorriso, eu conheci a Renata, que veio de São Paulo, e lá na chácara ela falou assim para mim, Rose, precisava de alguma coisa no horário das 16 horas, porque eu levo meu menino no inglês. Eu falei, vamos lá para academia. E ela tá com Ela nós. veio de ti, eu não lembrava que ela A tinha vindo Renata, de ti. sim. Olha que legal. Renata, e aí a Dione agora, né, que é minha comadre. Eu sou madrinha da A Johnny tá vindo às dela. 11 da manhã. Ela é do meu filho. Ela começou a dar aula no Celli. Eu falei, vai lá, é muito bom. Aí também teve uma proposta lá no Celli para elas fazerem, acho que um mês grátis, né? Aham. Ali na academia. E ela tá lá, ficou. Que legal. E a gente tenta, sempre quando eu puder, eu faço uma propaganda. E Isso, falo, isso é legal, né? "Vamos". Porque independente de ser no Ivahit ou não, mas é legal porque você começa a ver. Atividade física nunca fez mal pra ninguém. Quando você Nunca tá atrapalhou, bem, nunca é a atrapalhou ninguém. propaganda. Você pode não se Sabia? adaptar, Sim. mas fazer mal Se não você vai tá fazer, brocochô, né? as pessoas vão perguntar o que você tem, você tá tão tristinho. Mas se você tá bem, as pessoas querem saber por que você tá bem. E eu falo bastante de lá. E elas se empolgam. Se empolgam, verdade. Todas elas se empolgam. Mas é difícil você arrancar alguém pra ir começar, né? Pois é, para ir começar. É Elas muito foram. difícil. Mas vocês têm uma influência e uma participação muito grande lá, porque a gente matricula muita gente por influência de vocês. Sim. Muita mesmo. Olha que legal saber. Às vezes não porque vocês falaram e levaram ela, olha, essa é minha amiga, ela vai começar. Nem sempre é assim. Mas a maioria das pessoas que chegam lá fala assim, ó, eu conheço a fulana de tal. A fulana de tal treina aqui. E às vezes a fulana de tal nem sabe que ela tá lá. Tô sabendo agora, às vezes. E aí o fato de vocês postarem, o fato de eu vocês falar, né? A Vera tão falarem, animada, falando, nossa, o quero fato começar aí. delas verem vocês lá, muita gente fala, eu vi a fulana de tal que treina aqui também. Então é uma influência muito grande. Então isso é muito legal, é um exemplo que arrasta, né? Arrasta. E aí vocês são bons exemplos, porque ninguém vai querer ir para um lugar que tem uma pessoa que ela não admira que está lá. Então ela olha e fala assim, olha que legal. Então é aqui que ela treina. E nem sempre você tá lá para você perder peso, para você ficar, Sim. né? Você tá lá para você. Vai pra- ter dias que você né? não vai querer nem estar lá. Mas quando vive É uma faz os consequência, desafios, né? a gente segue. Só na base da ferro e fogo ali, né? No último eu perdi 8 quilos. Aí, ó. Aí. Olha que coisa Não boa. voltei, tô ainda me mantendo. Legal. Muito bem. Mas a Muito gente bem. se dedica como a gente pode, né? Mas Sim. aí a gente entra naquela sala, né? É que vocês não são atletas, vocês não vivem em função do resultado Esporte físico. específico, né? Não. Vocês querem um resultado para se sentir bem. Bem, exatamente. Estou me sentindo bem, ótimo. Tem outros benefícios além da estética que me faz continuar indo para academia, né? E se faz bem, eu vou E continuar. aí você continua indo. E aí, naturalmente, você vai melhorando, né? Vai. Porque Sim. aquele pezinho lá de 5 quilos agora tá leve. Pô. Agora eu vou aumentar. E quando você aumenta, você tende a ter mais resultado. Ah, Porque você faz com mais intensidade. E aí você vai indo, vai E indo. se sente feliz de ter Difícil.
né, esse aumento do peso ali. Se sente Dificilmente você tá na academia e tá piorando, né? E você nem... Você vai melhorando. Não, vai melhorando. melhorando. Por mais que seja um pouquinho assim, mas você vai melhorando, é tão constante que você vai melhorando, Sim, melhorando, vai melhorando, melhorando. melhorando. Aí você olha e fala assim, caramba. Mas só a massa Que magra diferença. aumenta, né? É tudo bom. Músculo. E a gente não troca de peso porque a gente quer também. A gente é meio obrigada, né? Trocar de peso e tal. Você pega um de 5, a nossa professora dá um de 7, de 9. Às vezes brota assim, Olha né? a cor, assim, ó. Halteres. Elas estão melhor que você, vida. Eu só olho assim, elas já entendem. Ela já sabe que é pra trocar. Elas já entendem meus olhares, entendi. assim, entendeu? Às vezes eu demoro. Elas já deixei. Ó, que conselho que vocês dariam para mulheres que acham que já passou da idade? O que não tem mais jeito de começar? Kelly tá perto dos 40, Rose tá com 52. 52. O conselho é que elas estão enganadas. Nunca... Não deixe para fazer amanhã o que você consegue fazer hoje. Comece hoje. Com 49, né, Uzi? Você, de fato, começou a ser mais constante. 49. Eu sempre gostei de praticar atividade física, por inúmeras vezes eu parei e vi o quanto isso dificultou para mim retomar a minha atividade física, o quanto isso foi prejudicial para a minha saúde também. Sim. Mas as intercorrências da vida fizeram com que isso acontecesse. E hoje eu, com a minha constância, né, eu já estou há 3 anos já fazendo atividade física e isso tem melhorado muito a minha saúde, tem melhorado o meu círculo de amizades. Tem uma coisa que, com a Neuza e Mara também, quando a gente conversou com ela, nós falamos, com você também, você fez o procedimento, você fez a bariátrica, que é muito agressivo. Sim. E quando você coloca a maioria das pessoas que fizeram, ela tem um aspecto, o rosto, claro de quem fez. Porque você percebe que falta massa muscular. Um rosto meio doente, né? Você vê que foi um emagrecimento que não é saudável. E você é diferente. Né? Dificilmente alguém vai olhar e falar assim, você fez bariátrica, né? Não, dificilmente. Porque as pessoas não sabem. Não sabem. Não sabem. E isso é por conta da sua dedicação com a atividade física. Tem muitas pessoas que não me conhecem e às vezes estão lá no lounge, lá, esperando o horário para iniciar o treino. Você é aquela da TV? E me perguntam assim, daquele evento? Sim, sou eu. Menina, mas como você emagreceu? Eu falei assim, não desiste, continua na Não que eu vou abrir a minha vida ali, não, eu tinha isso, tinha aquilo. Eu precisava manter a minha saúde íntegra. Então, assim, o médico mesmo me orientou, olha, você tem muitas chances de piorar a sua saúde por conta da pressão arterial. E era o que mais me deixava ruim, mais me deixava triste. Não é o fato de só não conseguir emagrecer também, que era difícil. E aí foi esse um quesito maior que, por indicação médica, eu consegui. Eu lembro que você decidiu assim, né? Foi muito rápido. Que daí a gente conversou, você estava logo fazendo, né? E eu tive que falar pro médico assim, olha, eu sou fiel à minha atividade física. Você não vai me ver sem fazer atividade física. Sim. Pode confiar em mim. Eu não vou ser uma pós-cirúrgica ali, toda despencada, xixelenta, como eles pensam, né? Às vezes. E que a maioria tem dificuldade. Porque por isso que esse aspecto, né? Tipo... esse procedimento, você tem que fazer consulta com 5 profissionais. Sim. É psicólogo, é nutricionista, é cardiologista, muitas pessoas envolvidas ali, porque eles não querem que você caia no fundo do poço. Né? E se você não fizer atividade física, esse é o principal. Você tem uma chance grande, inclusive pela falta de vitaminas depois da cirurgia. O bariátrico volta. Você não cuidar. Não é um milagre, né? Nada é um milagre. E tudo não é fácil. Porque muita gente, assim, eu vejo muita gente, eu vou fazer uma bariátrica que é fácil. Gente, o processo do líquido no primeiro momento, depois. E não é para sempre. Se você não cuidar, não adianta. Eu já tive amigas que já teve reganho de peso, bariátrica. Sim. Não se cuida. Pensa que fez a bariátrica, emagreceu, pode se jogar no sofá. Não. É pular as etapas, né? Você teve o resultado, mas você não aprendeu a ter resultado. Não. Se você aprender a ter resultado, o resto da vida você vai ter. Eu conversava com a Kelly. Existem bariátricas e bariátricas.
de você chegar num ponto que nem o dela, o médico falou, ó, é por saúde. Você tem que fazer. O que eu odeio, o que eu vejo às vezes é assim, ó. Eu vou aumentar mais 10 quilos, daí eu faço bariátrica, porque daí é mais fácil. Não, ele falou que eu tinha que aumentar o peso, porque eu não tinha o peso pra aprovar a cirurgia. Eu falei, doutor, mas eu não tô aguentando amarrar o tênis. Eu lembro que você falava. Não tô aguentando me dobrar. Mas eu preciso pra aprovar a sua cirurgia. Porque só a sua pressão arterial não vai ser... É muito importante. Tem essa regra, Mas o peso tem que ter também. Aí eu tive que aumentar 3 quilos ainda até chegar o peso certo para ele aprovar a minha cirurgia. Mas acontece muito, Kelly, de pessoas... Se acomodar. De não tentar fazer uma dieta, de não tentar alguns meios, vamos ajustar a alimentação. Não, vou aumentar meu peso, daí eu faço essa dieta. Eu mostrei pra ele. Eu faço cirurgia. Tem que ser a última opção. Eu mostrei pra ele, falei, olha, eu já... E eu lembro a dificuldade que você sempre teve de perder peso. Eu faço acompanhamento, né, com endócrino, tá aqui nos exames, a gente sempre teve essa caminhada ali, né? Com exercício físico e não tinha resultado. Eu apresentei o meu histórico para ele e por esse motivo foi um fator que ele conseguiu me encaixar ali na aprovação da Porque cirurgia. assim, ó, o que eu falo sempre da bariátrica, não leva como uma brincadeira, né? Tem gente que leva meio como brincadeira. Não, se eu engordar, eu faço bariátrica. Gente, nesse depois sentido, que eu né? fiz 1 ano de bariátrica, eu fiquei sabendo que a gente é entubada para fazer essa cirurgia. Não é uma cirurgia simples. Não. A gente é entubado. É agressivo. É agressivo. E eu não sabia. Então, Vivi, sobre a sua pergunta, eu falo que não existe idade para começar. Não. Sim. Né? E eu tenho certeza que eu, como uma mulher de 50 a mais, né, é o seu caminho. Que ali você consegue fazer atividade física, você fica bem. E para o futuro também. Pensar no envelhecer bem. Pensar no envelhecimento, que até para você sentar num vaso, você tem que ter, né, força nas E pernas. só depende da massa muscular. Para você não depender, né? Depois de filhos, tá aí dependendo. Então, vamos embora fazer academia. Tu não tem neto ainda. E o pensamento não, é né? nos netos também, né? Você poder brincar com seus netos, né? Conseguir... Claro. Esse ano acho que vai dar certo um neto. Opa! Coisa boa. Olha só. Bom. Mas é isso. Perfeito, que legal. Demos 1 hora. Deixa eu só ver aqui umas perguntinhas ainda que tem. Aqui, meninas, se vocês puderem voltar lá no início, o que vocês diriam para vocês mesmas naquele primeiro treino? Por que eu não comecei antes? Rose? Eu também. Devia ter começado antes, mas nunca é tarde, igual eu falo. Você sabe quem que me convidou para mim permanecer? Quem? Foi uma aluna sua, a Leni. A Leni. Nossa, aquela voz dela naquele primeiro dia, recebendo eu e minha mãe ali para conversar. A Leni treinava 5, acho, ainda naquele período, Era né? às 4 ou 4. 5, né? Assim, Eu, na venham, verdade, continuem, podem vir. Vocês vão ver o que é bom pra tosse. Foi aquilo que me desafiou a vir e falar assim, não, eu quero ver se é isso mesmo Se é que isso ela tá mesmo que ela- falando. Entendeu? Legal. Foi muito bom. E Foi uma aluna. E é engraçado como, lá no outro espaço, como a gente vai se profissionalizando e mudando alguns aspectos, né? Lá eu sempre tinha um treino diferente, sempre. Mas não tinha a metodologia da semana, né? Não, então ainda não. mudou É bastante porque quando era veio pra cá, né? Segunda, quarta e sexta. Nossa, Era, tinha terceira era também. turma fixas, né? Então o treino de segunda fazia na terça mesmo, na quarta era diferente, quinta era o mesmo de sexta. Exatamente. Né? Então com as turmas fixas foi mudando algumas coisas, né? E a Stronger também veio a partir disso. Rose não faz Stronger, mas já fez uma aula, não fez? já fiz uma semana. Fiz uma aula lá, né? E Kelly faz. Qual a diferença tua com a Stronger e com o HIIT? O que você tem sentido de diferença nas aulas? Olha, no decorrer do ano passado, que foi o meu primeiro ano pós-cirurgia, que eu entendi que eu precisava adquirir massa muscular, foi fundamental para mim. Mas com o passar do tempo, eu fui perdendo resistência física. Que eu pedi para você voltar pro funcional. É terrível você não dar conta de terminar um exercício de 3 minutos. É terrível. Kelly, me sinto frustrada de não terminar, de não conseguir. Então, assim, eu tive que conciliar os dois para melhorar dos dois lados, né? Tanto a qualidade do exercício, que é a força
precisa ser mais concentrado, e o funcional para poder adquirir mais resistência física, cardíaca, fôlego e tudo mais, né? Porque senão você não dá conta. Sim. E para mim foi muito bom. Foi E essa ótimo. experiência com a sala fechada, você gosta? Olha, para mim foi de boa, porque eu gosto, assim, desse momento ali, né? Aquela musicona autona ali e tal, aquele batidão e... Vai, gurias! E é quase que um momento ali de treino de soldados, né? Mas você acaba motivando alguém que está do seu lado. Sim. Se você dá o seu melhor ali, né? Sim. Então, eu gostei, amei, né? Legal. Muito bom. Vamos pro bate-bola rápido. Tem mais alguma pergunta? Não, hein? pode seguir. Meninas, é um bate-bola. Vou fazer 4 perguntinhas. Vou pra você e pra você, alternando, tá? Rose, uma palavra que define sua trajetória até aqui. Uma palavra? Vida. Pra Kelly? mim é constância. E essa palavra ela não não vai esquece. sair da minha cabeça. Porque foi uma palavra que me tocou nesse dia, me Legal. marcou, e a gente não pode desanimar, mesmo nos dias mais difíceis. Nem tudo tá perdido. Você continua no dia seguinte Verdade. e vai melhorar. Nem tudo é perdido. Nem tudo tá perdido. E Continua. Rose, vocês falou vida, né? Porque você ganha. Mais Qualidade vida. de vida. Quero E uma você- qualidade de vida, uma vida longa. E você Como isso ganha. faz muita Porque diferença. vida não é estar vivo, né? É isso? Sim, não é só É isso. É né? viver só bem, né? estar vivo. É. Rose, um hábito que mudou a sua vida. Um hábito. Eu mudei vários hábitos. Principalmente a minha postura mudou muito. Beber água, tô bebendo muita água. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Um hábito. O hábito é tirar um tempo para mim. Para mim, porque a gente também é prioridade. Não só quem está ao nosso redor, mas a gente tem que se priorizar, pelo menos E é tudo num consequência, né? Como é que Do você dia. vai cuidar, né? De tudo isso se não estiver bem, né? momento. É se priorizar. Um sonho que você ainda quer realizar. A Rose já falou. Ser vó. Ser vó. E poder brincar com o neto, com a neta que seja, né? Legal. Isso aí. E o seu sonho? Pode ser um sonho em conjunto ali. Fazer uma festa do Viva Hit ali, uma viagem só nossa. Nossa. Que legal. Elas gente querem fazer a direto viagem na sonha. prima delas. A gente legal. sonha em A fazer gente como tava conversando. pacote. Vamos pra uma praia só. Imagina, Meu gente, Deus. só vocês. Por que vocês não fazem? Por que você não organiza isso, Vivi? A gente só conversou. Vai. Mas a gente viaja nessas ideias. Não, tem- Vai numa agência. E ver, É. né? Pede para eles fazerem uma proposta legal. Fala assim, ó, a gente quer juntar 15 pessoas. Sei Sim. lá, 10 Pois pessoas. Nossa Senhora. Um final de imagina. semana. Imagina. Nossa, Mas lá eu não sou prof. Vivi, não, tá? não, nem eu sou aluna dele. Nós somos as amigas. Aí você vai com as meninas, eu fico aqui segurando as pontas. Você vai. Ó, Gostei. tá ó. gravado. Isso que eu gosto. Agora a gente tá conseguindo bastante coisa, né, Kelly? Assim que a gente vê como que funcionam as coisas. Mas seria muito legal, muito Ia ser divertido, massa. né? Ia ser. As Pensou? meninas Às vezes não precisa ser algo tão distante, né? Mas, sei lá, alguma coisa mais perto, né? Que todo mundo poderia, né? Meninas, e por fim, por que vocês... Ah, não, isso aqui eu perguntei, né? Por que vocês... Ah, não. Por que vocês não desistem? Uma palavra básica. Eu não desisto porque eu já te falei, né? Que você vai me ver velhinha lá na academia. A gente não desiste do que é bom. É. O dia a dia da gente, tudo que é bom pra nós, a gente não pode desistir. Cara, como isso é muito forte e importante, né? Você não desiste do que é bom realmente, né? Se é bom, Sim. você vai insistir Vai. naquilo. Você Mas vai... nem sempre é bom, né? Nem sempre é O bom. começo é ruim. Mas a gente enfrenta. Como tudo que é novo, né? Ninguém, tudo que ninguém não. sabe andar desde o primeiro dia de nascimento. Vai aprendendo. Gente, igual um relacionamento. Nossa, a gente tava conversando esses dias. Como é ruim você começar um relacionamento. Nossa, você fica muito Sim. tímida, você tem medo de Tudo, falar né? alguma coisa. E hoje, né, fala qualquer É igual coisa, né? nós aqui hoje. A gente nunca participou. Não. Então, a gente ficou lá na sala de espera
Mas depois... Tava Vai se fluindo, desbloqueando, né? né? Vai, A moça falando pra gente. Kelly, nós ali. temos que mandar um abraço lá pra nossa turma. Ah, gente? Vocês Já ó. fomos cobrados, né? A turma do 16. Que é fiel ali, essa turma, gente. Sim. Tem que pagar um cachê generoso pra entrar nesse grupo. Pra gente estar aqui hoje, foi tipo uma votação. Sim, não, eu fui indicada Eu democraticamente. mandei mensagem pra elas, eu falei bem entendi. assim, ó, eu preciso de 2 pessoas de vocês das 16. Eu mandei pra elas, eu falei, Rose, me ajuda aí. 2 pessoas. Aí foi, falei, ó. Aí, Ah, bonita, você Isso nem é uma vem falar votação. comigo, né? aí a Legal, Kelly... votação. Aí só tinha a Kelly, até ontem à tarde, né? Não, elas me escolheram, daí eu falei, pra ficar chato, né? Vou. É chato, né, Kelly? Aí as meninas começaram a gritar lá durante o treino. Eu lembro. A Rose! Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou. Boa. Eu vou, eu tô indo. E viemos, né, Rose? Estamos aqui. Representando nossas meninas fortes e dedicadas, Obrigado. faladoras. Obrigado por vocês virem. Obrigada. A gente sabe que a rotina de vocês também é corrida. A Kelly teve que fazer uma função pra poder vir, né? Nossa, Então, agradeço muito por vocês estarem aqui. Isso mostra o senso de pertencimento que vocês têm. E isso faz muito... Esse é um assunto que a gente fala muito ali nos bastidores com o nosso time. A gente precisa ter sempre esse equilíbrio para que vocês se sintam de fato ali como uma casa de vocês. A gente precisa fazer isso. Isso é muito desafiador para a gente, porque nós somos, além da Vivi e eu, somos em mais 8 pessoas que estamos ali trabalhando. E a gente tenta e se esforça muito para que isso não seja perdido, porque é de fato essa a diferença que faz para vocês que estão ali. Né? Eu quero que vocês se sintam como uma extensão da casa de vocês, como se vocês estivessem indo na casa de uma colega tomar café, se divertir. Mas é assim que a gente se sente. E a gente precisa fazer com que isso permaneça. E é claro que o sonho é cada vez mais a academia crescer, mas a gente precisa manter isso protegido. Então, todas as vezes que vocês sentirem que isso não está ficando protegido, por favor, nos avisem, porque não é o objetivo. Mas assim... Mas vocês estão no caminho, viu? Porque o processo é esse. Quando eu parabenizei dei feliz aniversário para Vivi, eu falei, o que eu te admiro é a sua humildade. Porque desde a casa, desde lá de baixo, agora ela está com uma academia super, né? E ela é humilde. Continua sendo a Vivi. Tá nessa, igual. Mas E a isso, gente conversa disso nos bastidores, sabia? mas isso deixa eu ser desse jeito, porque eu tenho uma pessoa que deixa eu ser do meu jeito, eu tenho alunas que compreendem o meu jeito, o jeito de brigar, o jeito de tudo. Né? Se você tem algo que é muito engessado, assim, você limita isso, né? Então, Trava, eu consigo acaba ser bloqueando quem eu sou. alguma coisa. Né? E a gente conversa muito. Falei, Vivi, você brilha lá com as alunas, é lá que você tem que ficar. É lá com os alunos. Quanto menos você ficar, é claro que você precisa fazer algumas coisas a portas fechadas porque é necessário. Mas 80% do tempo é lá. É lá. E porque é lá. você é boa lá. E eu sou bom na caverna, escondido, lá atrás. E é lá, Nos bastidores, né? e é lá que também você se sente feliz, né? Sim. Realizada. É lá que ela sente se a energia que ela gosta de ter tá acontecendo. Sim, verdade. E é muito bom fazer uma atividade física nesse ambiente assim. Sim. Motiva, né? Dá vontade de treinar. Claro. Né? De quem foi esse repertório dessa semana na areia? Do quê? Das músicas. Não, a música é a Topíssima. playlist 4. Topíssima! É que vocês, eu acho que nunca pegaram ela. É a Nossa. playlist 4. Gente, tinha até a abertura do Globo Rural. Abertura do Globo Rural. Show de bola! Show Sim. de bola! É porque Eu assim, gosto ó. do dia do gospel, que eu dou muita risada. A do gospel eu tirei nesse mês, né? Nesses últimos Teve já meses. gente escutaram que a do gospel? reclamou. Teve. Eu dei muita risada. Sério. Como que é? Jesus é bom e o diabo é vacilão. E aí ficava o dia inteiro tocando essa música. Eu falei, gente. Não saía da cabeça o chiclete. Então, assim, ó, as playlists a gente tem um cuidado muito grande, né? E quando eu fui fazer a sertanejo, sempre me pediam sertanejo. Ou Excelente. funk. Cara, mas sertanejo hoje em dia, senta, senta, toma, toma.
Não dá. Não, essas aí Não de dá. raiz foi ótimo. Aí eu achei essas que eram remix. Eu falei, cara, vai ser essa. Aí Foi. tem, eu acho que quase um mês que eu coloquei, só que eu acho que vocês nunca pegaram ela. Eu peguei ontem. Nas semanas. Nós pegamos Porque ontem. assim, todo dia uma. Então ontem foi a 4, hoje é a 5, 6, 7. E ela tava caindo sempre quase os finais de semana. E daí agora que caiu na Caiu aula no de meio vocês. da semana. Aham. Eu achei massa demais. Também. Muito bom. Porque eu ia brigar, hein? Eu vi uma mensagem que o pessoal das 9 não ia treinar no sol quente e nós tava lá dando couro no sol, menina. Que sol que teve ontem. Ontem teve sol, sim. Pode. Sorriso não tem sol, ué. Só um pra cada cabeça. Na turma, eu das meio-dia coloquei no sol, todinha. Nossa, então você é Ai, muito vai falso. de boné, né? E vambora. Falei pra ir de biquíni. Na praia todo mundo Na praia tá vai. tudo bem, né? Ali treinando não tá. Não. Quando que foi que a aluna treinou de calcinha? Ah, aconteceu. Aí fala, Enio, não vem aqui até a aula terminava, tá bom. Sim, é porque foi assim, ó. O que aconteceu? Gente, olha só, que massa, né? A aluna ficou à vontade de ficar de calcinha e sutiã. Meu Deus. Foi um dia que tava chovendo pra caramba. E a aluna mora, tipo, essa é uma outra. Mora uma quadra, na verdade, virando a esquina, virando assim, ela mora ali. Ela falou, vou de carro, porque daí eu não vou me molhar. Chegou lá, eu falei, não, vocês vão treinar na chuva, na areia. Aí ela falou, não, Vivi, você não fez isso. Eu falei, mas eu sempre dou aula na chuva, na areia, na chuva, no sol. Sacanagem, eu vim de carro, podia ter vindo a pé e você já tudo no meu carro. Aí, beleza, ela entraram, foi. E essa outra, ela tinha que sair pro comércio depois. E era 9 da manhã. Aí eu falei, não, você vai treinar, você vai molhar, você vai treinar, eu não vou colocar você lá dentro, não. Ela falou, então tá. Aí ela arrancou a blusa, arrancou a calça. Aí eu fiquei assim, ó, do nada. Aí eu falei, pera que eu vou avisar o Enio. Daí eu saí correndo. Eu falei, Enio, não sai daqui. Travou o Enio no escritório. Travei. E daí ela treinou de calcinha e de sutiã, tranquilamente. Olha Por isso só. que é o Fazendo alpinismo no meio da areia lá. sonho de mulheres. E ela faria isso se fosse em outro ambiente? Não faria. Não faria. Nem de sutiã. Não, É, mais do conforto- que ser só pra mulher, ela ficou tão em confortável. casa, né? Que ela falou assim, não tem problema. Não, as meninas em volta no começo ficaram meio constrangidas, porque ela tava de calcinha, né? Tipo, a bunda dela virava pras meninas, assim, né? Ela super desinibida, bora. Aí foi que ficou engraçado, sabe? Muito bom. Muito legal. Que da Daí eu falo hora, pra né? sempre irem de biquíni quem quer, sabe? E tem gente que vai de top e tal, Ó, pra poder... Mas Aham. a gente tá. Eu tô usando top agora. É. Eu Como não isso é usava, legal, né? Não usava. Depois Até da calor, pra- tira. Dentro de casa você usa top, dentro de casa. sim. Eu não usava, não tinha o hábito. Achava que não podia, que ficava feio. Aham. Mas aí você vê todo mundo fazendo e você Você fica se motivado. permite, né? Fica incentivado Como a é fazer legal. também. Ah, as gordurinhas todo mundo Pra tem. todo mundo ver, né? Tudo certo. Nada, não. A gente tá aqui pra isso, pra queimar elas, né? Eu já sempre falei pra Vivi, eu não tenho vergonha de muita coisa, não. Eu vou pra praia, vou pra piscina, eu sou meia, É, sabe? Desbloqueada. Eu sou Desbloqueada. desbloqueada. mas tem gente que tem muita dificuldade, Tem, né? tem. E como esse ambiente, assim, ajuda, né? Melhora a qualidade do treino, da vida, de tudo. Meninas, eu acho que é isso, né? Ó, até tá avisando a gente. 11 horas. Meninas, alguma mensagem que vocês queiram deixar pra elas que estão assistindo? Para os amigos já foram. Ah, a Manda mensagem beijo que para a quem gente quiser. transmite é tudo que a gente já disse aqui, né? Comece, né? Iniciem, se permitam, não deixa para amanhã. Ah, não é segunda, igual a dieta. Não, faça hoje. Um pouquinho que Começa você começar hoje já vai ser um passo maior daqui para frente. Tudo vai depender da sua motivação, né? Sim. E acredite no seu potencial, que você é muito forte em tudo que você fizer. Você sabe o que é importante para você, então acredite no seu potencial. Rose? A minha mensagem é falar para as meninas que faltam, que às vezes não estão com desânimo, né, de ir, que já estão matriculadas lá há muito tempo, para elas não desistirem, para elas continuarem, irem, deixar esse espaço para elas, né? Sim. Vai lá tomar um café com nós, Tomar né? um café, ir lá dar Conversar. risada, conversar, Fala mal da prof. isso, falar mal de tudo. E um beijo para todas elas, né? Senão depois Nosso vocês vão... horário. Um das beijo. 16 Um beijo para horas. as prof. Ó, as prof, ó. Um beijo para as prof, para Sara. Pra Dani também. A Dani, eu tô sabendo, Dani, que você ficou de vir e não. A Não Dani veio. está com vergonha. Ela não tá. veio. Chamei ela já várias vezes. Ela disse que não Muito gosta. envergonhada. É outra que eu gosto bastante também. Até esqueci o nome dela. Jaque. A Jaque.
né? Eu só encontro com ela nos eventos, mas As ela meninas é da 10. recepção que estão lá todos os dias mandando bom dia pra nós, muito alegres. Tudo faz muita diferença, né, Faz. meninas? Até a Tudo moça faz. que faz a limpeza geral lá, uma querida. Ontem convidei ela Uma para querida. treinar. Você viu que ela tava olhando Ela a só gente? olha vocês morrendo lá. É, ela verdade. adora rir de Já vocês. Tá treinando? Aham. Vamos, né? De todo Então, mundo, todo e mundo a é Ariane importante. também, lá. né? A Ariane, estamos com ela desde o começo. Sim. A Ariane é Desde meio quando que você- nossa confidente, nós Ela é. É. passa os fios E de para back pra vocês ela. dois, muito sucesso, Amém. né? Que a academia vai cada dia crescer mais. A E família Amém. crescer também. A família, Amém. né? Karine, a Sandra vai ser Academia até que não tá muito difícil, não, Vocês mas. não pensem que a gente não programou até um possível chá de bebê aí. Meu pra Deus, gente. A gente quer fazer um chá revelação. Olha só. Esse ano tem tanta energia pra isso que vai acontecer, tem. cara. Amém. Deus diga amém. Ai, Deus. Mas é assim, a gente gosta de estar presente com esse Se torna círculo. parte da família, Esse né? círculo de amizade faz bem pra gente. Então, a gente continua, só vai. E é isso. Muito obrigado, meninas que estão assistindo, pessoal. Então encerramos por aqui. Muito obrigado, Rose. Kelly, novamente pelo convite que vocês aceitaram estar aqui essa manhã com a gente. Enio. É isso. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até o próximo podcast. vez. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.